Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar duas funções novas de texto que você pode utilizar aí no seu dia a dia e que podem te ajudar, principalmente quando você for manipular textos, ok? As funções que eu estou falando são as funções texto antes e texto depois e como funcionam essas funções. Então imagina o seguinte cenário, eu tenho uma lista de nomes aqui da empresa e eu preciso criar o e-mail dessas pessoas aqui com a seguinte regra: primeiro nome e o último nome, né, o último sobrenome ou o último nome mesmo, vão ser a composição do e-mail. Então, por exemplo, o Cauê Fogaça aqui vai ficar cauê.fogaça arroba o e-mail da empresa lá.com, né? Mas, por exemplo, nessa linha 11 aqui eu tenho Pedro Lucas Cardoso. Ele tem três nomes, eu preciso juntar o primeiro e o último. As funções texto antes e texto depois me ajudam muito nesse cenário e em diversos outros. E a gente vai aprender a utilizar essas duas nesse cenário aqui, tá certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A função texto antes funciona da seguinte maneira. Quando você chama a função texto antes, abre parênteses, ele vai te pedir um texto, ok? Então eu vou pegar aqui o campo, por exemplo, o nome aqui do Pedro Lucas Cardoso, ponto e vírgula, e um delimitador. Então o delimitador é o que é que vai vir, o que é que vai dividir aquele texto, ok? Então eu quero todo o texto antes desse delimitador. Então o delimitador aqui vai ser um espaço. Então vou abrir aspas, colocar um espaço e fechar aspas para só fazer de exemplo aqui do que é que vai vir no texto antes de resultado. Vou dar um enter. Então aqui ele está trazendo Pedro. Por quê? Porque Pedro é o que aparece de texto antes do espaço. Mas a função texto antes e a função texto depois tem uma inteligência, que é o quê? O terceiro argumento dela é a quantidade de instâncias ou a quantidade de vezes que você quer considerar aquele delimitador. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, o segundo delimitador, qual é o texto antes que vai aparecer completo aqui para mim? Vai aparecer Pedro Lucas. Por quê? Pedro tem um espaço, Lucas, aí tem outro espaço, e aí ele está pegando todo o texto antes desse segundo espaço. Então, esse terceiro argumento aqui que se chama instance num é a quantidade de vezes que você quer passar aquele delimitador antes de dividir o texto, ok? Então aqui no texto antes a gente vai passar sem delimitador, sem quantidade de instância, né? Uma instância só, uma vez só, aquele espaço ele vai contar e já vai trazer o texto antes daquilo. E a função texto depois, como que funciona? É igual, texto depois, abre parênteses, tem os mesmos argumentos e aí a gente vai chamar aqui a função da mesma forma. Eu vou passar o texto que eu quero para ele, né? Ponto e vírgula. Qual é o delimitador? Continua sendo o espaço, ok? Nesse exemplo aqui, continua sendo espaço. E eu vou fechar parênteses para entender aqui o que ele vai fazer. Então eu quero ter um texto depois do campo nome aqui do Pedro Lucas com um delimitador de espaço. O que ele vai trazer para a gente? Vou dar um enter. Ele vai trazer Lucas Cardoso. Por quê? Pedro tem um espaço e daí eu quero o texto depois desse espaço. E se eu quisesse, né, só o Cardoso aqui, o terceiro nome, eu poderia fazer de duas formas aqui utilizando essa função. Poderia colocar assim, ó, ponto e vírgula e o número da instância 2, porque daí eu conto dois espaços e eu pego o terceiro nome, certo? Vou dar um enter aqui e daí ele me traria Cardoso. Mas para um nome com quatro sobrenomes, ou com três sobrenomes, né? Um nome com quatro nomes, né? Eu pegaria sempre o terceiro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Os valores negativos também funcionam aqui no número de instância. Então, se eu colocar -1, ele vai fazer uma conta como se fosse de trás para frente. Então, ele vai pegar de trás para frente Cardoso, espaço, e ele vai contar esse espaço aqui. Então, -1 é como se eu fizesse a conta de trás para frente. Então, quando eu der um Enter aqui, ele vai me retornar o mesmo nome Cardoso, mas não porque eu estou pegando o terceiro espaço, né? O terceiro nome. Eu estou pegando, na verdade, o -1 espaço e vendo o que é que tem depois disso, ok? Então agora a gente vai juntar as funções texto antes e texto depois para montar um e-mail. Então olha só como é que vai ficar. Igual, texto antes, abre parênteses, esse texto aqui. Eu quero qual texto antes do que, né? Ponto e vírgula, eu quero texto antes de um espaço. E aí eu vou pegar o primeiro nome, Pedro, tá certo? Vou dar um enter aqui, Pedro. E aí eu vou juntar com um ponto
e juntar com o último sobrenome dele. Então vamos entrar aqui e editar isso daqui. Com esse resultado, o que eu vou fazer? Vou colocar um e-comercial para concatenar um texto, certo? Vou colocar entre aspas um ponto, só para criar o nome, ponto, sobrenome. E mais um e-comercial para concatenar, né? Para juntar mais uma função. Qual é a função? Texto depois. Agora, abre parênteses. Agora eu vou pegar o mesmo texto aqui do nome, né? O mesmo nome, ponto e vírgula. O delimitador continua sendo o espaço, então abre aspas, coloca um espaço, fecha aspas, ponto e vírgula. Só que agora o número de instância ali, né, o espaço que eu vou procurar é -1. Então eu vou de trás para frente e procurar o primeiro espaço de trás para frente, ok? Ou eu vou fazer o caminho inverso, -1. E fecha parênteses. Então aqui ele vai juntar Pedro.Cardoso, dá um Enter, Pedro.Cardoso. E aí agora é só eu colocar o e-mail da empresa aqui na frente, né? Então eu posso juntar todo esse resultado com mais um texto aqui, ó, e-comercial, abre aspas, aí eu coloco lá @empresa.com, tá certo? E fecha aspas, dá um Enter e agora é só copiar e colar para todo mundo, tá certo? Então a função texto antes e depois vai te ajudar na hora de você manipular esses textos, essas divisões aí de textos que você precisa fazer, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!